Mas dentro desse conceito de probabilidade, mais uma vez, e isso que eu estou falando agora também envolve muito essa questão da teoria de conjuntos, que pode parecer uma parte da matemática boba, entre aspas, com pouca aplicabilidade. A gente só vê isso lá na primeira, na segunda série do primeiro grau, que agora mudou, que eu não sei exatamente quais são as séries. Mas lá no início, a primeira vez que a gente vai falar de matemática, vai lá a professora e coloca lá no quadro teoria dos conjuntos. Por incrível que pareça, pessoal, teoria de conjuntos é uma parte moderna da matemática. Inclusive, quando a gente fala de conjunto dos números, a teoria dos conjuntos está muito atrelada à teoria dos números, e a gente olha para o tal do zero e acha que é uma coisa simples. O zero é uma quebra epistemológica enorme. A criação desse símbolozinho zero é uma tecnologia tremenda que facilitou muito o raciocínio matemático. Ah, será que as pessoas não tinham antes o conceito do nada, da ausência de um elemento? Não é isso. É que a representação dessa ausência de um elemento é que estava ainda num hiato muito grande. Tanto é, não preciso ir muito longe, basta ver a representação numérica dos algoritmos romanos. Não existe zero em algoritmos romanos. Não existe zero na representação numérica árabe, hebraica, babilônica. Começou com os babilônicos e com os hindus depois, que aí os árabes trouxeram, daí a gente vê esses chamados algoritmos indo-arábicos. Mas isso foi realmente uma tecnologia tremenda que facilitou muito o processo matemático. Mesma coisa com conjuntos. Essa ideia da pertinência, pertencer a uma categoria, a uma classe, embora ela sempre tenha permeado o raciocínio humano, ela só foi sistematizada mesmo há pouco tempo. Em termos matemáticos, pouco tempo é 200, 300 anos. Tanto é que um dos grandes pais da teoria dos conjuntos, que foi o Cantor, ele é o quê? Século XIX. Não é um Aristóteles da vida. Então a gente realmente tem que se render à nobreza da teoria dos conjuntos e ela vai, de vez em quando, ser resgatada aqui um pouquinho. Então, dentro dessa ideia da teoria dos conjuntos, o que acontece? Eu tenho um conjunto maior chamado população, que possui uma característica, digamos, uma verdade, que eu só conheceria se eu avaliasse esse conjunto todo. Então, entre aspas, aquele seriado, né? A verdade está lá fora. Existe uma verdade, mas ela está lá fora. Aqui dentro a gente tem o quê? 15, 20 pessoas. Isso é uma amostra. É um subconjunto da população. Então eu vou lá e tiro informações mais variadas possíveis dessa amostra e vou conhecer plenamente essa amostra. Mas, nada pessoal. Eu não me satisfaço com isso. Eu não fico satisfeito em conhecer vocês. Obviamente estou brincando, né? Mas em termos de estatística, conhecer plenamente uma amostra não é satisfatório, não é suficiente. A gente quer sim poder generalizar essas nossas conclusões, esse nosso conhecimento, para aquele conjunto total que a gente chama de população. População, mais uma vez, não é necessariamente o conceito de população comum, coloquial. Não precisa ser a população do Brasil, a população humana, não é? É a população de interesse. Eu posso dizer que a minha população são os habitantes de Niterói. Eu posso querer dizer que a minha população são os indivíduos obesos. Eu quero extrair conhecimento sobre quem? Sobre a população. A partir de quem? A partir da amostra, que é um subconjunto daquela população. Então, a primeira coisa, como compor essa amostra? Essa composição tem que ser da forma mais representativa possível. Eu não posso, e aí vem aquela ideia, uma analogia simples, da estatística que se faz hoje em dia, vai ficar ainda mais badalado, que é a estatística sobre opinião de voto. Quantas pessoas eles entrevistam para, semanalmente, dizerem quem está na cabeça lá para a eleição? Digamos, se eu não me engano, em torno de 2.000, 2.500 pessoas. E
vem aquela grande pergunta. Alguém aqui já foi entrevistado? Já foi? Não. Normalmente assim, ou ninguém, ou uma pessoa. Nas turmas que eu tenho falado, é sempre assim. Mas é a extrema minoria. E olha que a gente está perguntando alguma vez na vida. Não estou falando para essa eleição, nem na eleição passada. Ou seja, alguma vez na vida, o número de pessoas que já foram entrevistadas é ínfimo comparado com o tamanho da nossa população. E aí a gente pergunta, com que direito lá o Ibope chega para mim toda semana e fala que o candidato A tem 20% das intenções de voto, o candidato B tem 10%, assim por diante. E ainda me fala mais, chega lá, o Bonner e a Fátima Bernardes e diga, com uma margem de erro de mais ou menos 2%. E eu acho, poxa, mais ou menos 2% é excelente. Como é que eles conseguem, entrevistando só 2.500 pessoas, dizer o seguinte, olha, eu tive um valor estimado de 20% e uma margem de erro de mais ou menos 2%. Deixa eu traduzir que o Bonner, ou qualquer jornalista que lá divulgar o resultado de uma pesquisa dessas, o que eles deveriam falar por extenso, para a gente entender melhor isso. Eles deveriam falar o seguinte, olha pessoal, a gente entrevistou 2.500 pessoas. Dessas 2.500, exatamente 20% querem votar no candidato A. Ou seja, 2.500, 20%, 500 pessoas. 500 pessoas dessas 2.500 querem votar no candidato A. Isso é exato. Mas o exato dessas 2.500 amostras não é necessariamente o exato da população. Então isso nada mais é do que uma estimativa da tal verdade. Existe uma verdade lá fora e existe uma estimativa aqui dentro. Então 20% é o valor estimado. Em torno desse valor estimado, a gente coloca lá uma margem de erro, a tal da faixa de confiança. E matematicamente não deveria ser tão simples assim, mas eles, por motivos de simplicidade, senão ia ficar inviável, colocam mais ou menos 2% sempre. Mas basta a gente questionar o que aconteceria com os indivíduos que têm 1% de voto. Colocar mais ou menos 2% significa que ele tem uma intenção de voto entre menos 1% e 3%. Ou seja, esse cara, com menos 1% de intenção de voto, vai entrar em desespero. Né? Seja, nem ele mesmo vai votar nele. E ainda mais, porque se ninguém votasse nele, seria o 0%. Além de ele não receber voto, ele ainda tem que votar nos outros. Seria mais ou menos isso. Ou seja, é um absurdo. Não tem como a gente dizer que para qualquer valor estimado, a margem de confiança, né, a faixa de confiança é de mais ou menos 2%. Mas eles simplificam só para tornar a nossa vida um pouco mais fácil. Mas vamos supor que para o camarada que está lá em 20%, realmente seja bem próximo disso. Mais ou menos 2%. Então, continuando a tal explicação do jornalista. Olha só, pessoal. 500 pessoas dessas 2.500 querem votar no candidato A, logo, o valor estimado de intenção de votos é 20%. O valor verdadeiro, como eu falei antes, eu não sei e não tenho como saber agora, só tenho como saber na eleição. Mas tem grande probabilidade de estar entre 18% e 22%. Ou seja, dentro daquele intervalo de mais ou menos 2%, 2 pontos percentuais ao redor de 20%. E aí, isso é uma coisa que eles não dizem, mas deveriam, pelo menos. Qual é a confiabilidade desse intervalo de confiança? O nome que se dá para esse negócio é intervalo de confiança. Se eles seguem o padrão mais comum, que é o que eu desconfio que seja, significa o seguinte, mais uma vez voltando para aquela frase, vou estabelecer ela um pouquinho melhor. O verdadeiro valor eu não sei onde está, mas tem 95% de probabilidade de se encontrar entre 18% e 22%. Ah, com certeza vai estar entre 18% e 22%? Não. Tem 5% de probabilidade de cair fora desse negócio.
mas, para a gente, 5% já é uma probabilidade pequena suficiente para o custo que eu deveria acabar incorrendo para diminuir essa probabilidade de erro. Para eu diminuir essa probabilidade de erro, digamos, para 1%, talvez eu tivesse que entrevistar 10 vezes mais pessoas. E aí seria inviável fazer uma pesquisa por semana. Essa é a questão da otimização. O que é o ótimo para a gente? É essa questão de, dentro das nossas limitações, dentro da nossa incerteza, tirar uma conclusão que seja razoavelmente bem informativa, com pouca probabilidade de erro. E por que eu falei bem informativo? Porque, a princípio, mesmo com essas 2.500 pessoas, ele poderia aumentar a confiabilidade de um intervalo. O que, com base naquelas mesmas pessoas, eu faria com o meu intervalo para ter agora, em vez de 95% de probabilidade de englobar o verdadeiro valor, passar a ter 99% de probabilidade de englobar aquele valor? O que eu faria com esse intervalo? Bastaria largar o intervalo. E aí, em vez de mais ou menos 2 pontos percentuais, digamos que seria 10 pontos percentuais. E aí o que vai acontecer? Olha, pessoal, consegui ter mais confiança, hein? 99% de que o verdadeiro resultado esteja entre 10 e 30. Já não me dá muita informação. Então é esse jogo de cintura. Não adianta também querer colocar uma confiabilidade enorme às custas de um intervalo também enorme. A gente tem que ter essa espécie de contraponto, de ter um intervalo razoavelmente estreito, para que eu tenha uma ideia mais fechada sobre o possível comportamento final, mas também com uma confiabilidade alta, de modo que a probabilidade daquela minha interpretação ser errada também seja pequena. Entenderam a ideia, pessoal? Então tudo vai girar em torno disso, pelo menos para a gente. Não é simplesmente essa a aplicação da inferência estatística. A inferência estatística também se dá sob os censos. A ideia parece até que a gente só precisa utilizar a estatística quando a gente está querendo, a partir da amostra, conhecer a população. Mas, na verdade, inclusive num censo, que a gente também deveria aplicar estatística, só que a única coisa é que não tem mais esse conceito da amostra da população, porque, a princípio, se teriam avaliado todas as pessoas. Seria um censo. Então, por que eu preciso de estatística nisso? Porque, mais uma vez, eu não estou diante da verdade. Sempre que o meu conjunto de informações tem incerteza, mesmo que inclua todo mundo, eu preciso de estatística. Mas se eu avaliei todo mundo, de onde vem essa incerteza? Várias coisas fornecem incerteza para ele. Primeiro, instrumentos que não são precisos ao extremo. Então, o fato de um sigma anônimos aqui dizer que está 120 milímetros de mercúrio não significa que seja 120 exato. Talvez o fato de eu estar usando um aqui e o meu colega está usando o outro lá, podem ser a mesma pressão e darem valores diferentes, podem ser duas pressões diferentes e darem o mesmo valor. É uma fonte de incerteza. Ou, em várias situações, a gente está até mais sujeito à incerteza, critérios subjetivos. Questionário. Tem fonte mais forte de incerteza do que o preenchimento de um questionário? Seja por fator de desconhecimento, seja por fator de preconceito. Vai perguntar para uma pessoa se ela é usuária de droga. Isso é importantíssimo para conclusões nossas, mas a gente já sabe que aquela informação, mesmo que seja entrevistado todo mundo do Brasil, tem grande fonte de incerteza lá dentro.